Estou aqui falando para ela que ela esqueceu de dizer que eu também fui do coro. E eu quero dizer, será que ela não sabe, que eu estou aqui nesta igreja por causa de Deus, é claro, mas por causa do coro. Não, mas olha a minha história, vocês não conhecem a minha história. Em primeiro lugar, boa noite, né, a todos, né? A gente já chega brigando, né? Que coisa. Boa noite, é um prazer estar aqui outra vez. Como disse antes, agradeço a Deus a oportunidade, sempre pela vontade dEle que a gente está aqui. E nós agradecemos a Ele por isso, por essa oportunidade. Quero também parabenizar o coro, né? 83 anos, é uma caminhada, né? Uma bela caminhada. Que Deus abençoe também esse coral, seu trabalho, a Márcia, na sua direção. Enfim, que esse coro continue sendo bênção para as nossas vidas e para a vida dos coristas, né? E também para a vida da Márcia. Alguns anos atrás, eu era membro da Igreja Evangélica Fluminense. E, na época que eu vou falar, eu dirigia um grupo de jovens. Eu tinha um coral jovem. A igreja tinha um coral jovem. E eu me lembro que no meio desse ensaio, que era às quintas-feiras, aparecia lá, na época ele não era pastor, ele era seminarista, Luciano. Luciano aparecia, todos conhecem Luciano, né? Entrava no meio do ensaio, ia lá cantar um tenor, e às vezes eu o expulsava gentilmente, porque ele realmente sempre foi uma pessoa muito agradável, muito divertida. E ali eu comecei a conhecer as pessoas daqui. E a Lina, como regente do coral aqui, eu lá dirigi um coro de jovens, mas lá eu era também a pianista do coral da igreja. E aí nós combinamos, numa época, nos encontrarmos, os dois corais se encontravam, e nós fazíamos eventos no shopping, no metrô. Então, era Vicente Carvalho e Fluminense juntos fazendo esse trabalho. E naquela ocasião, eu anotei aqui os nomes. Eu conheci a Márcia, a Isabel, o presbítero Luciano e o diácono Alcione. São os nomes que eu lembro, daquela época, que cantávamos juntos. E acho que foram uns 2 ou 3 anos que nós fizemos esse evento, cantando no metrô, cantando nos shoppings. Passado um tempo, a pianista daqui, que era excelente, maravilhosa, Suzane, casou, saiu da igreja, aí a Lina me ligou e falou: Vinícius, preciso que você me ajude lá. E, na época, eu já não estava mais como pianista lá na Fluminense. Então, eu vim. E eu lembro que eu não tinha muita noção da distância. Eu trabalhava no centro da cidade. Eu saía de lá às 6 horas e o ensaio aqui era às 7h30. Eu lembro que era às quintas-feiras, pegava um trânsito na Brasil. Uma coisa assim, danada. E a Lina também não me contava. Para fazer um parênteses aqui, eu e a Lina nos conhecemos a vida inteira, certo? Ela tem mais 2 anos que eu, e eu já nasci conhecendo a Lina e amigas a vida toda. E a Lina tem coisas que ela não me conta, entendeu? Então, quando cheguei aqui, eu me lembro que ali naquela sala anexa estava o contralto, e ela falou: você vai ensaiar o contralto. Eu, hã? E lá fui eu ensaiar o contralto, aí eu conheci Dora, Mara, quem mais que estava no contralto? Até anotei aqui. Luciana, irmã de Luciano. Eram os contraltos, mas tinha mais gente, eu não lembro o nome de tudo. Odaci. E havia outras pessoas também, Diácono Alcione, o Luiz Cláudio o Diácono Luiz Cláudio cantava no coro, logicamente a Márcia, Maria Lúcia e outros, né? Então, era muito agradável, apesar da distância ser grande, do centro da cidade para cá, era muito, muito, muito bom o ensaio. E eu lembro que eu dava carona para o Breno, que o Breno, na época, morava na Taquara. Eu saía daqui e dava carona para o Breno. Foram tempos excelentes. Então, eu fiquei aqui, trabalhando com o coral por muito tempo, acho que eu trabalhei uns 10 anos com o coral. Depois a Lina foi para Portugal. O pastor chegou. Márcia assumiu o coral e eu saí, não foi por causa da Márcia, não. Eu saí porque depois eu assumi várias atividades ligadas ao ensino aqui. Então, ficou meio complicado. Viu, Márcia? Eu não saí do coral por tua culpa, não, viu? Eu ainda fiquei um tempinho, né? E minha mãe se engajou tremendamente ao coral e foi bênção. O coral foi bênção na vida de minha mãe. E eu sou grata ao coral por isso.
E é um tempo muito bom, um tempo que eu estive no coral, mas depois de sempre acompanhando, o coral nunca parou. O coral nunca parou. E isso é uma coisa muito boa. E eu acompanhei todo o esforço da Márcia, todo o trabalho que ela teve. Realmente, quem dirige coral sabe o que é isso. Eu nunca dirigi coral. Dirigi coral jovem. Quando eu falo coral, sim, de igreja, mas coral jovem, também não é mole, não. Mas dirigia os jovens. Mas, hoje em dia, eu trabalho com um pequeno grupo de senhoras, assim também, terceira idade, né? Mas, terceira idade, tudo cabelinho branquinho. Dou um apoio lá na Metodista, perto de casa. São 10 pessoas, 10 senhorinhas. E, graças a Deus, a gente está sentindo também o que é isso, o que é trabalhar com um coro. Mas é um trabalho abençoado. E eu estou achando interessante que, quando eu vi a chamada para este culto, estava lá: servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. Vocês já repararam quantas vezes aqui nesse culto esse versículo foi mencionado? E eu também vou mencionar. Eu vou me basear nele para a nossa meditação nesta noite. Então, os irmãos vão repetir, agora não precisa nem mais olhar. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com... Aí, eu vejo assim, 2 palavras que, de repente, a gente não daria para colocar na mesma frase, né? Servir e alegria. Servir com alegria. Servir é fácil? Servir não é fácil. O Senhor Jesus dizia assim: eu vim para servir e não para ser. E o ministério dele foi fácil? Não. Servir não é fácil. Jesus nos deu o exemplo do que é servir com excelência. Jesus nos deu esse exemplo. E eu destaquei algumas palavras que acompanham o verbo servir. Obedecer. É bom? É bom obedecer? É fácil obedecer? Ter atenção, ser atento. Ter dedicação. Nada disso é muito fácil. Agora vai ficar mais difícil ainda. Servir ao Senhor é mais difícil ainda. Servir ao Senhor é mais difícil, porque para o Senhor nós temos que fazer o melhor possível. Então fica mais difícil. E servir ao Senhor geralmente envolve servir ao próximo. Servir ao Senhor nos faz olhar para o próximo, estar junto com outras pessoas para realizar algo. O coral é esse exemplo. Você está junto com outras pessoas para realizar algo. Se você não estiver junto com essas pessoas, não vai adiantar. Não vai funcionar como coral, certo? Coral é um trabalho em conjunto. A igreja em si, a igreja nasceu para servir. Se não serve, não é igreja. Igreja que não serve, não é igreja. Igreja é para servir. E servir a Deus envolve uma coisa que é dificílima: doação de tempo. Você doar o seu tempo não é uma coisa fácil. Por isso que eu falei que servir e alegria é meio complicado, né? Tá na mesma frase, né? Servir e alegria, porque há alguma coisa de renúncia. Servir, você doa tempo. E outra coisa, servir a Deus, você tem que ter uma submissão da sua própria vontade. Quando você serve a Deus, você tem que submeter a sua vontade. E servir envolve obediência. Se nós formos lá no primeiro livro das Crônicas, eu vou pedir para colocarem ali, no capítulo 25, nos versículos de 1 a 6. Eu falei 1 Crônicas, né? 25. Eu marquei aqui, mas não marquei bem, marquei mal. Ah, está aqui. Na fitinha.
Acharam? 1 Crônicas, capítulo 25, versículo de 1 a 6. Aqui narra quando Davi estava preparando, projetando e preparando o que era necessário para a construção do templo, inclusive já verificando as pessoas, o material humano que iria ser utilizado no templo. Ele não inaugurou o templo, ele não construiu o templo, mas ele fez todo o projeto. O que seria o templo? Ora, Davi se sentiu incomodado porque a arca do Senhor estava repousando numa tenda. A arca do Senhor, se é que nós nos lembramos, lá no deserto, quando foi construído o tabernáculo, a arca ficava dentro do Santo dos Santos, e a arca representava a presença do Senhor. Essa arca, tempos depois, foi tomada lá, foi tirada pelos filisteus, depois Israel recuperou e ficou na casa de um, daqui a pouco na casa de outro, e ficou depois parada lá numa tenda. Davi se sentiu incomodado com isso, e nos dias dele ele falou: vou construir um local para que a arca do Senhor fique. Então ele fez todo o projeto para a construção do templo. E nesse projeto, ele fez uma coisa que não havia lá no tabernáculo. Ele designou função para cantores. Ele criou, tipo assim, um grupo de pessoas dedicadas à música que iriam preparar a parte de música ali no templo. Não foi nos dias dele, certo? Ele bolou tudo, mas não foi ele que executou. Então, diz o capítulo 25, versículos de 1 a 6, que Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, os filhos de Emã, os filhos, hein? Atenção, hein? Os filhos de Asaf, os filhos de Emã, os filhos de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos, e o rol dos encarregados desse ministério foi, dos filhos de Asaf, tem vários nomes, né? Zacur, José, Netanias, depois no versículo 3, da família de Jedutum, na 4, família de Emã, e lá no versículo 5 diz assim: todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. Versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes, harpas, para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Os filhos estavam sob o comando de quem? Vocês prestaram atenção? Dos pais. Ora, estou vendo ali o Murilo, que agora está dirigindo ali o grupo do louvor, né, Murilo? Murilo, terminado o trabalho dele aqui na igreja, terminado os ensaios, terminado o culto, ele vai embora para a casa dele. Márcia, terminado o culto, terminado os ensaios, vai para sua casa. Os filhos do Jedutum iam para a casa do pai, e o pai é que dirigia tudo. Vocês já imaginaram? Se a coisa não estivesse boa, a bronca era dentro de casa. E eram os filhos de Jedutum, os filhos do Emã, os filhos do Asaf, eles eram dirigidos pelos pais. Olha que responsabilidade. Estes homens, depois nós vamos encontrá-los outra vez, já no tempo de Salomão. O que eu estou querendo colocar aqui é que Deus é um Deus de ordem. Deus não gosta de bagunça. A coisa tinha que ser organizada. E era organizada dentro das casas. Começava dentro de casa. E seguia. Eu tenho uma tese, eu sempre falo essa minha tese, né? Eu acho que música é uma herança familiar. Eu acho que há famílias que nasceram para a música. As pessoas dão para a música. E essas famílias aqui, eu acho que eram realmente de música. E esses pais lideravam os seus filhos. E essa coisa de liderança que aparece aqui no livro das Crônicas, e depois a gente vai ver Asaf escrevendo salmos, a gente vai ver que eles eram realmente vinculados à coisa da música. Essa coisa da ordem, ela tem que se evidenciar também no nosso trabalho aqui.
Quando você tem um líder, você precisa ouvir esse líder. Por isso que serviço não é fácil. Porque se você não se entender bem com o seu líder, a coisa não vai dar certo. E no trabalho do Senhor é diferente. Você, lá no seu trabalho, você se desentende com o seu líder, mas ou você é mandado embora, alguma coisa acontece. Mas na casa de Deus, a gente tem que pensar de uma forma diferente. O trabalho não é para o meu líder, o trabalho é para Deus. O meu líder é Deus, é Ele, é a Ele que sirvo. É servir ao Senhor. Não estou servindo a minha liderança, estou servindo ao Senhor. O corista está sob uma liderança. Às vezes o regente te agrada, às vezes não. Por isso que serviço do Senhor não é fácil. Porque os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas atitudes têm que ser bem pensadas, porque elas não são para o nosso próprio benefício, elas não são para o benefício do líder, elas são para que as coisas de Deus aconteçam. Você está a serviço de Deus. Você está a serviço de Deus. O regente é livre. O regente de um coro, ele é livre, até a página 2. Viu? O regente é livre até a página 2. Porque se o regente for contra as coisas de Deus, não serve. Ele não tem essa liberdade. Se o regente for contra as doutrinas da igreja, não vai dar certo. É ou não é? Diz o texto aqui que os filhos estavam sob a liderança dos pais, e os pais estavam sob a liderança de Davi. Digamos que aqui na igreja nós temos o pastor, que dá a orientação. Quando a coisa foge do rumo, ele chama. Ele chama. Ok? Esse é o serviço do Senhor. Há uma liderança que precisa ser ouvida. Há uma liderança que precisa ser obedecida. Há uma liderança que você precisa confiar e entregar nas mãos de Deus. Essa liderança. A sua vida e a vida dos líderes. Então, por isso que eu falei que o regente é livre até a página 2. Ele não é livre totalmente. Quer ver outra coisa? O regente é livre para escolher o repertório, verdade? É. O regente é livre para escolher o repertório. Ele é livre. Porém, o regente tem que ter a responsabilidade de verificar o conteúdo desse repertório. Esse repertório é de acordo com as coisas de Deus? E não é só o regente do coro. O pessoal do louvor também. O pessoal da liturgia também. Quem é da liturgia também tem que ver o que vamos cantar hoje. Está de acordo? Para nós da liturgia é mais fácil, porque nós temos um inário que já está todo, né, já foi avaliado. Mas você tem livre escolha, pode buscar em onde quiser. Louvor também pode. Acho que o do louvor é mais difícil. Porque hoje a música circula por tudo que é lugar. No rádio não, né? A pessoa pega o celular, escuta, na TV e tal. E, isso é bonito, lindo. Para e vai ver. Para e avalia. Está de acordo? Então, a liderança tem muita responsabilidade. E uma coisa que a gente tem que pensar, a escolha é nossa, mas tem uma outra escolha que também a gente faz. O que vamos colocar para ser cantado no culto? O que o coro vai cantar no culto? O que a congregação vai cantar no culto? O que o grupo de louvor vai trazer para o culto? Aí vem uma pergunta que eu escutei ontem, um palestrante, que ele é ministro de grupo de louvor. Ele fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele botou assim: será que nós sempre submetemos a Deus a decisão do que será cantado no culto? Ou nós escolhemos de acordo com a nossa própria vontade? Será que nós submetemos a Deus? Deus, estou aqui escolhendo os hinos. São esses mesmo? É esse mesmo que o senhor quer? Estão vendo quanta responsabilidade? Servir ao Senhor? Também servir ao Senhor com alegria. Então, nós precisamos sacrificar a nossa própria
vontade para fazer aquilo que Deus deseja que seja feito. Hebreus 13:15, um versículo super conhecido, gostaria que fosse colocado ali. 13:15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E esse sacrifício de louvor é fruto, é resultado. O meu louvor é fruto daquilo que está em mim. Então, é fruto de lábios que confessam o teu nome. Por meio de Jesus, ofereça a Deus sacrifício de louvor. Sacrifício não é uma coisa fácil. Abraão ia sacrificar o quê? Quem Abraão ia sacrificar? O filho. Foi fácil para ele? Sair de casa, subir com aquilo tudo, levar tudo, e na hora H Deus providencia, né, o cordeiro. Foi fácil para Jesus morrer na cruz? Sacrifício é sacrifício. Renúncia. Então, sacrifício de louvor. Ah, então é para ficar chorando? Não, claro que não é para ficar chorando. Mas é para você ter consciência daquilo que você faz na casa de Deus e para Deus. O segundo tópico que nós vamos estudar agora, nós vamos pensar, é sobre o que o versículo diz. O versículo diz assim: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele. Apresentai-vos diante dele. Uma pergunta que muito corista faz, e isso eu digo quando eu escuto, não estou falando que é aqui não, tá? Estou falando em geral. E também não é só em coro de igreja não, já cantei em coro que não é de igreja. Essa pergunta sempre aparece. Quando termina uma apresentação, cantamos bem? Ficou legal? Será que ficou bom? Não é? Isso é uma tônica. Lá na metodia, de vez em quando eu falo para as senhorias, não tem que perguntar nada. Será que ficou bom? Ficamos preocupados, né? Preocupados com o que foi feito. E essa preocupação, muitas vezes, nos afasta do sentido real da coisa. Geralmente, nós nos preparamos, sim, nos preparamos para cantar, para levar a música para o culto. E, muitas vezes, a gente, quando canta, você canta, cantou o que você aprendeu, canta. Você vai escutando as outras vozes, está tudo harmonioso, está bonito, está ótimo. Ah, saiu tudo bem. Né? Não é assim? A gente sente. Eu vi um depoimento de uma pessoa aqui, que eu trouxe até aqui vi na internet ontem, achei interessante. Uma pessoa que falou assim, o nome da moça é Marilu. Marilu se emociona ao relembrar os momentos de adoração e apresentação em conjunto. Aí ela diz, é como se estivéssemos cantando com os anjos do Senhor. A sensação é única a cada apresentação. Os ensaios são descontraídos, mas sérios. E na hora de cantar, Deus faz tudo acontecer de modo perfeito. Ela também aconselha pessoas que ainda sentem receio em entrar no coral. Se você sente vontade, vá. Vá com tudo, o Espírito Santo capacita. Ore, peça a Deus para tirar seus medos e dê o seu melhor, porque é para o Senhor. Digamos que, se você tem vontade de cantar no coral, apresente-se, sim. E você será avaliado. Não é verdade? Repara bem. Davi colocou o Emã, o Jedutum, o Iosaf e os filhos. Eles, os filhos. Tudo passava pelo Davi. Né? Então, a Marilu, ela é legal essa coisa de sentir. Quando estou cantando, sentir. Tem horas que a gente sente mesmo. Eu não sei se é a mesma reação que vocês têm. Quando uma música me mexe comigo, eu fico arrepiada. Eu fico toda arrepiada. Não sei, é uma reação minha, o arrepio. Se a música mexe comigo, eu fico arrepiada. Não choro, não acontece nada, mas... Aí eu quero escutar 800 mil vezes a mesma música.
2 Crônicas 5:12 diz algo bastante interessante. Vamos encontrar de novo o Emão, Jedutum e o Asaf. 2 Crônicas 5, de 12 a 14. Eu vou ler aqui pertinho de mim, porque ali está muito longe. 2 Crônicas 5, de 12 a 14, diz assim. Aí, olha só, Davi já tinha morrido, Salomão estava, esse dia é o dia da inauguração do templo, ok? Davi planejou tudo, mas quem executou foi o Salomão. No dia em que Salomão traz a arca para o templo, que é um dia glorioso, diz que quando os levitas, que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem. Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. A glória do Senhor encheu a casa de Deus quando esse grupo cantou. Me parece que o Senhor se agradou desse canto. Lá no deserto, quando o tabernáculo, foi, que eles levantaram o tabernáculo, a nuvem parou sobre o tabernáculo. Isso indicava a presença do Senhor. Aqui, a nuvem entrou. Isso significa o quê? A presença do Senhor. Será que alguma nuvem vai entrar por aqui quando o coral cantar? Hoje, a gente não tem essas coisas da nuvem, né? Mas nós temos... Quem é que vem aos nossos corações e nos fala? O Espírito Santo. O Espírito Santo confirma muito do que é cantado e pregado. Muito. O Espírito Santo invade os corações. Repara bem, você é servo do Senhor, você está a serviço de Deus, e Deus vem e confirma a sua obra mediante alguma coisa, do modo que Ele quiser. Eu tenho uma história aqui para contar, mas eu vou deixar para daqui a pouco. Então, olha bem, o versículo diz, apresentai-vos diante dEle. Apresentar-se diante de Deus não é se apresentar, tipo assim, lógico, o coral vem aqui e canta, a congregação está ouvindo, nós estamos participando, mas, na verdade, eu preciso me apresentar diante de Deus. Não é na hora que eu estou cantando também, mas eu preciso me apresentar diante dEle antes. Quando você sabe que você vai fazer alguma coisa para Deus, prepare-se desde que você sabe. Prepare-se, coloque-se diante de Deus. O Senhor vai trabalhando você. O Senhor vai trabalhando você. Olha, vou falar agora para vocês. Não gosto de me citar como exemplo, mas foi uma coisa que aconteceu. A minha mensagem de hoje não ia ser nada disso. Nada. Nada, entre aspas. O tabernáculo ia aparecer assim. A minha mensagem ia ser lá no tabernáculo. Já estava quase tudo pronto. Quando eu acordei, que eu comecei a fechar, eu falei... Apresentai-vos diante deles com cântico, servir ao Senhor com alegria. Como é que Deus muda tudo? Eu vim orando, eu confesso que eu vim orando. Então, o Senhor, Ele trabalha você. Ele sabe quem vai estar aqui. Ele sabe como vai ser. Então, Ele te prepara para esse momento. Então, tem que ensaiar? Tem. Tem que escolher repertório? Tem que fazer tudo.
Tudo. Porém, o Senhor, junto. Ele vem junto. Apresentai-vos diante dele. Certamente, o Senhor vai trabalhar esse canto para que esse canto tenha o efeito que é necessário. Não é uma apresentação pessoal, não é um show, é a transmissão da palavra de Deus usando as nossas vozes. É muito importante o seu preparo pessoal durante a semana, entregando a Deus o serviço que será feito no culto. Para encerrar, eu era lá da Igreja Fluminense, como eu falei, né? E lá tinha uma senhora, Dona Roberta, ela não fez parte da minha infância. A maioria das pessoas que lá estavam, fizeram parte da minha infância, assim como vocês aqui, né? Conhecem as pessoas desde pequenos. E a Dona Roberta contava uma história que eu achava muito interessante. Ela dizia que ela um dia passou pelo aquele portão gradeado lá da Fluminense e ela escutou o coral cantando. Aí ela entrou. Nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Aceitou a Jesus, se batizou e fazia parte do coral. Ela dizia, nunca vou sair do coral, eu entrei aqui por causa do coral. O coral que me chamou, ela era muito engraçada. E ela dizia, o coral que me chamou, eu não vou sair nunca mais do coral. Eu tenho certeza de que o coral nesse dia atingiu a meta. O coral nesse dia atingiu a meta. Ele cantou de forma que uma pessoa lá fora entendeu a mensagem, entrou e aceitou Jesus. Essa é a função do coral. O coral fez muito bem a sua função. A música foi o veículo para levar Dona Roberta para Jesus. A meta, gente, é levar almas ao Senhor. Essa é a meta do serviço da igreja. O serviço da igreja é para isso. Levar almas a Jesus. Certo? Então quer dizer que não precisa fazer... Não, precisa fazer tudo. Tudo está fazendo, tem que fazer. Ensaiar, se preparar, tudo. Tudinho. Mas não perca a visão. Não se ponha à frente de Deus. É Deus quem te capacita. É Deus que te leva a executar aquilo que Ele quer. Essa é a meta do grupo de louvor. Essa é a meta do coral. Essa é a meta de todos os departamentos da igreja. Essa é a meta da igreja. Trazer pessoas para Jesus. Para finalizar, vamos lá no Apocalipse. Apocalipse 15. 2, 3, 4. 3 versículos. Eu sou professora de matemática, né? Agora tem um para cá de contar no dedo. Agora, vê? 2, 3, 4. Antigamente eu fazia 4 menos 2, 2 mais 1, 3, porque sempre tem que botar mais um. Então, 3 versículos. Apocalipse 15. Quando a gente estiver lendo, a gente vai lembrar de um cântico. Fiquei até com vontade de cantar. Mas antes de colocar esse cântico, antes de colocar essa leitura, Maria, coloca o vídeo que eu passei para você. Preste atenção a uma coisa interessante. Seja bem-vindo, Yahweh. Te agradecemos, Yahweh. Faça morada, Yahweh. Adore. O que vocês acharam? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.
Esse Yahweh, eu fui procurar o que era. Eu achei que era alguma ligação com Jesus. Não, esse Yahweh é uma coisa que eles fazem para ritmar. Yahweh. Na verdade, eles estão dizendo que eles querem que Jesus seja bem-vindo. Tinha órgão, tinha piano, tinha uma bateria lá no fundo, né? Tinha uma bateriazinha, o chão de terra. Olha, eu vi esse vídeo assim umas 3 vezes. A alegria deles transmitindo as coisas de Deus. Olha, dá vontade de você entrar ali naquele meio e cantar também e dizer: seja bem-vindo, Deus, na minha vida, não é isso? Seja bem-vindo. Um canto puro, um canto feito com amor, com alegria. E você sente ali, eu sentia, quando eles cantaram assim, eu falei, eu senti Deus nesse cântico. É isso que Deus quer, que nós levemos a palavra de modo que as pessoas venham sentir a presença dEle em nós. Então vamos lá, Apocalipse 15, versículos de 2 a 4, dizia assim, o Apocalipse, desculpa interromper mais uma vez, se você correu o Apocalipse, é cheio de cânticos, cheio de música, é incrível, e nós já cantamos vários deles, inclusive esse aqui. Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Estão lembrando? Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos ver se a gente consegue cantar lendo pela Bíblia? Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justo e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem te não pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não louvará? E só teu nome é santo. Isso está aqui registrado como um canto no céu. Essa é a nossa missão. Cantar, louvar, servir, trabalhar, para que as pessoas conheçam o Senhor e venham participar desse grande coral, não é? Porque serão salvas pelo sangue do Cordeiro, vão conhecer ao Senhor.
E assim como eu falei que eu estava preparando um estudo lá sobre o tabernáculo, a gente não pode perder isso de vista. No tabernáculo, a parte mais importante era o Santo dos Santos, porque representava ali, aquela arca, representava a presença do Senhor. Nas nossas vidas, o que é mais importante é a presença do Senhor. E nos deixar levar por essa presença, fazer o que Ele quer, servi-lo como Ele deseja, que Ele seja realmente aquele que nos guia, que nos leva, e que o serviço do Senhor possa ser feito pelo coral, pelo grupo de louvor, pela igreja, que o serviço do Senhor possa ser feito então com alegria. É com alegria, porque esse dia está nos aguardando. Servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Que Deus nos abençoe.